Good day, mate. How you going? Good, mate. Yeah. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos. Passei 6 anos lá. E tenho vindo aqui trazer algumas experiências, algumas curiosidades, algumas coisas que me aconteceram, alguns fatos interessantes que podem servir para algumas pessoas. Ou então, de repente, pode servir só como curiosidade mesmo, para você saber como é lá. Eu hoje queria contar uma coisa assim mais leve, mais... não sei, mais interessante, não é tão interessante assim não, é só leve mesmo, que foi algo que aconteceu uma noite. Eu trabalhava no hospital, né, como já falei em vários vídeos, trabalhava no Mater Hospital em Brisbane, e eu normalmente fazia o trabalho à noite. Não era assim a noite toda, normalmente eu saía perto da meia-noite. A pessoa que começava à meia-noite e trabalhava a noite toda ganhava um salário maior. Então eu saía assim alguns minutos antes da meia-noite, porque eu ganhava 30% a mais, que era o adicional noturno até meia-noite. E aí, tinha várias pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha amizade com várias pessoas, depois de 5 anos na empresa e trabalhando em diferentes locais, eu acabei conhecendo muita gente ali, muitos outros colegas, né, de trabalho, muitas pessoas que trabalhavam no hospital. E tinha esse colega que trabalhava na mesma empresa que eu, o Richard, que veio do Sudão do Sul. E ele veio como refugiado, ele estava em guerra, o país dele. Eu não sei exatamente quando que ele foi para a Austrália, também não sei exatamente há quanto tempo o Sudão está em guerra, mas me parece que ele está em guerra até hoje, e eles têm conflitos lá entre eles até hoje. Eles já se dividiram, era só o Sudão, agora tem o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, e eles continuam em conflito, pelo que me parece, né? E ele foi como refugiado para a Austrália e estava trabalhando lá também como cleaner no hospital. Houve época que nós trabalhávamos no mesmo andar, ele fazia parte daquele andar, eu fazia outra parte, e a gente se encontrava ali no corredor e conversava um tempão. Então a gente conversava bastante. Ele me ajudou bastante lá dentro do hospital, assim, me ensinando caminhos, porque eu sempre fazia o caminho que eu conhecia. É um hospital enorme, eu tinha medo de me perder lá dentro do hospital, mesmo depois de trabalhar 5 anos lá, eu ainda tinha medo de repente me perder em algum local e aí não conseguir terminar meu trabalho, porque a gente tem, né, o tempo limitado, tem que fazer rápido. E eu tinha muito medo, então muitas vezes eu dava umas voltas para chegar no local onde eu tinha que chegar, porque era um caminho que eu conhecia. E ele me ensinou vários caminhos para ir lá cortando por dentro do hospital, para chegar em alguns locais, para chegar mais rápido, para chegar cortando o caminho, né? E então eu era muito agradecida. Ele me ajudou nesses pontos, ele me ajudava dando dicas, me ensinando algumas coisas, então a gente conversava bastante. E ele me ajudou bastante. Era uma pessoa, não é, né? Ele ainda está vivo, então é uma pessoa muito, muito boa de coração. E aí, teve um dia que eu estava conversando com ele e ele estava me contando que ele teve um problema com a carteira de motorista dele e ele não estava podendo dirigir. E ele saía quase meia-noite, como eu. E não tinha como ele ir para casa, porque ele não tinha mais ônibus por o local onde ele morava naquele horário.
e ele estava pensando que talvez ele tivesse que ir andando, mas era bem longe. E assim, ele comentando, eu falei, onde você mora, tal, ele me falou, eu coloquei lá no Google Maps, para variar, porque eu não conhecia lugar nenhum, e aí eu percebi que era um pouquinho, pegava o mesmo caminho que eu fazia até a minha casa, só que passava pela minha casa, ia um pouquinho para frente e depois eu teria que voltar para minha casa. Eu falei para ele, não se preocupa, eu te dou carona. Até ele estava pegando carona com uma outra moça, mas ela entrou de férias, e aí que ele estava comentando comigo, agora que a Lili está de férias, eu não sei como eu fazer, eu vou ter que ir a pé até ela voltar de férias e tal. Eu falei, não, tudo bem, eu dou carona para você, né? E ele se ofereceu até para pagar combustível e tal. E aí eu comecei então, todas as noites, esperava ele, terminava, né, porque nem sempre a gente termina no mesmo horário, a gente sai mais ou menos no mesmo horário, mas às vezes um atrasa um pouco e tal, então eu sempre ficava esperando, ele me esperava, e comecei a dar carona para ele todas as noites. E aí eu levava ele até a casa dele, deixava ele lá e voltava. E quando eu voltava para minha casa, eu tinha que dirigir por um lugar que passava no meio de um bosque. Era não vou dizer que era uma rua, mas também não era uma estradinha, vamos dizer que era uma estradinha, estreitinha, assim, uma mão que vai e uma que vem, cortando esse bosque, mas era curtinha, era no meio da cidade, por isso que eu acho estranho chamar de estrada, mas também não era uma ruazinha, então era o tipo de uma estradinha, e tinha placas lá de Wild World, né, vida selvagem. Por quê? Porque nesse bosque pode ter koala, pode ter ali os animais típicos, né? E eu estava, então, ali, essa placa normalmente diz, vá devagar, porque pode ter bichinho na pista, especialmente à noite, né? Porque normalmente eles, principalmente esses que vivem na cidade, eles saem à noite para caçar, para comer. Eles sabem que as pessoas estão dormindo à noite, que o ambiente assim tá mais tranquilo, tá menos perigoso para eles, então eles costumam sair à noite. E assim, todo o tempo que durante algumas semanas, não me lembro se 2 ou 3 semanas eu dei carona para ele, eu passei por ali e nunca tinha visto nada. Mas teve um dia que eu encontrei um wallaby. O wallaby é um canguru, ele é parecido com um canguru, ele é um marsupial, parecido com o canguru, só que ele é bem menor do que um canguru. Ele é mais ou menos assim, do tamanho de um cachorro grande. O canguru é do tamanho de uma pessoa, até maior, né? Tem cangurus que podem chegar a 2 metros de altura, quando eles estão assim, em pé. E o wallaby, ele é bem menorzinho, tem umas características assim um pouco diferentes, tem uma cor mais acinzentada do que o canguru, mas tem as feições assim muito parecidas com o canguru. E tava lá aquele bichinho no meio da estrada, bem na pista que eu ia passar. E quando ele viu o carro, ele não correu, ele não saiu da estrada, ele paralisou e ficou ali paradinho. Olhando para o carro, os olhos dele brilhavam, né, refletindo o farol do carro, como normalmente acontece com gatos, mas só que ele não saía do lugar. E aí eu meti o pé no freio e o carro parou bem em cima. Eu falei, nossa, agora eu já sei que o meu freio tá bom, freio testado. Porque parei bem em cima, quase peguei, mas não peguei o wallaby. E aí só depois que eu parei é que ele
saiu pulando e entrou lá na mata e eu não vi mais. Mas eu assustei muito, falei, meu Deus, imagina o susto, imagina se eu pego, né? Além de estragar o carro, ia ficar eu e o Richard sem carro, sem carona para ir para casa. Nenhum dos dois ia ter mais jeito de ir para casa. E ia matar o bichinho, né, ou machucar. E ali, como é que eu ia fazer para pedir socorro aquela hora da noite para socorrer o bichinho, se o carro não tivesse funcionando? Eu não sei. Aonde que eu ia levar esse bicho também? Olha, foi um susto. Ainda bem que eu não atropelei o Wallaby e ficou tudo bem. Mas aí eu contando para outras pessoas, eles me falaram que o comportamento dele é esse mesmo, que quando ele vê o farol do carro, ele paralisa e não sai do lugar. Porque o assustar dele não é sair correndo, o assustar dele é paralisar. Então é complicado. Mas graças a Deus ele tá bem. E eu também fiquei bem, o Richard também acabou o tempo que ele estava sem carteira e logo depois ele conseguiu pegar a carteira de volta. Provavelmente ele deve ter estourado em pontos lá, né? Porque lá também tem os pontos na carteira, tem a multa e tem os pontos. Ele provavelmente deve ter estourado em pontos, mas depois ele conseguiu a carteira de motorista dele de volta, já estava dirigindo de novo. E o Wallaby está bem. Mas eu levei um susto. Mas assim também, essa foi a única vez que eu vi algum marsupial. Via muito possum, né? Mas assim, tipo, parecido com canguru, na cidade, fora do zoológico ou fora do local deles. Teve outras vezes que eu vi num parque também. Uma vez eu fui num parque que tinha muito canguru. Eu não sei, a gente chamava de canguru, mas às vezes era wallaby. Eu acho que nem não era canguru porque não era grandão, era pequeno. Mas eu falava que era canguru na época, eu nem sabia essa diferença. E o canguru é muito mais agressivo, né? E é isso. Então, tá tudo bem, todo mundo ficou bem, mas eu quase peguei esse Wallaby aí com o meu carro. Então é isso, todo mundo bem, todo mundo contente. Eu vou deixar aqui o meu bye bye. Beijão, bye bye.